Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Os irmãos estão felizes? Maravilha, porque eu também estava muito ansioso para estar aqui no meio de vocês. E é uma enorme alegria ver tantas famílias aqui, né, que, como diz a palavra de Deus, já são abençoadas, né? Não vieram atrás de bênção porque já são abençoadas, amém? Você concorda com essa palavra? Amém, glória a Deus. E hoje nós temos um tema bastante interessante, está lá em Romanos 8, 28. O Senhor falou muito ao meu coração a respeito dessa palavra. E durante todo esse ano, desde o início do ano, eu tenho confessado esse verso todos os dias da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quantos aqui amam a Deus? Amém. Então, como diz a palavra de Deus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Veja bem, todas as coisas que acontecer. E eu vi que era de Deus essa mensagem, porque o apóstolo me falou, não, você vai ministrar essa semana. Eu falei, não, tudo bem. E aí, segunda-feira nós tivemos um culto aqui. Quantos aqui estavam? Foi um culto poderoso, maravilhoso, né? Gostei muito. E o pastor João Paulo citou esse verso, né? Eu falei, olha, que coisa, né? Deus está querendo falar mesmo com a igreja. E aí eu fui numa célula muito abençoada, um povo de Deus mesmo. E lá novamente foi cantada uma canção falando desse trecho. E eu falei, então é isso que Deus quer falar, não resta mais dúvida. Então eu vou tão somente obedecer a palavra de Deus, amém? E para você desfrutar, veja bem, você já é abençoado. Agora, para você desfrutar das bênçãos, você tem que entender, você tem que compreender. A chave é, em primeiro lugar, você tem que compreender, você tem que agarrar as promessas, você tem que conhecer ela, saber como ela funciona e crer, independente das circunstâncias. Amém? Então, gostaria que você prestasse atenção em cada palavra que for dita, porque Deus quer falar aos nossos corações dessa maneira, amém? E a palavra também, aqui nesse texto, fala daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, que está na parte B do versículo. É muito interessante. Deixa eu te dizer algo para você, que você sabe, mas eu vim aqui para reforçar. Eu não vim aqui para corrigir ninguém, até porque eu sou um ministro, um filho, um servo, como todos vocês. Mas eu subi aqui para reafirmar o quanto você é amado por Deus. Amém? Você se sente amado? Porque tem muitas pessoas que são amadas, porém elas não se sentem amadas. Não significa que elas não são. Então, eu vejo muitas pessoas às vezes questionarem o amor dos pais. Mas você percebe que elas são amadas, mas elas não se sentem amadas. Então o problema não está naquele que está amando, está nela que ela não está percebendo o quanto ela é amada. E nós temos que perceber isso em relação àquilo que Deus fala conosco. E uma coisa muito forte que nos marca e que nos acompanha em toda a nossa vida, ao longo da nossa vida, são as nossas vivências familiares. Coisas que nos marcam muito, aquilo que a gente ouve na nossa família, aquilo que os pais falam para os filhos, aquilo que os filhos falam para os pais, aquilo que o cônjuge fala para o outro cônjuge, e como você vê a formação da sua família, como que ela foi formada, muitas das vezes ela foi destituída, formada novamente, e tudo isso vai gerando uma mentalidade em nós. Mas veja bem, por mais que você tenha vindo, não digo que é o caso de todos, mas por mais que você tenha vindo de uma família disfuncional, a palavra de Deus está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer um amém? E eu gostaria de apresentar para você 3 homens de Deus que vieram de famílias disfuncionais, e nem por isso a palavra de Deus deixou de ser cumprida na vida deles. O primeiro, são os 3 patriarcas da fé, Abraão. Abraão veio de uma família disfuncional. Deus havia dado uma promessa para ele, que ele ia ser pai de multidões,
e que a esposa dele, apesar de ser estéril, ela iria dar à luz a um filho. E apesar da idade avançada que eles estavam, então, fatores que não contribuíam, naturalmente falando, que aquela promessa se cumprisse. Mas veja bem, Deus não é um Deus natural, Deus age no sobrenatural. Você pode dizer um amém? Por isso que nós temos que conhecer a palavra, e nos esforçar em conhecer esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. E Sara, mesmo desgostosa por um momento, ela pensou: eu não vou dar à luz, eu sou estéril, sou avançada de idade. Sugestionou a Abraão que ele se deitasse com a serva dele, com a escrava Agar, que era egípcia. E ela acabou ficando gestante e deu à luz a um filho chamado Ismael. Veja bem, não foi aquilo que Deus falou que ia acontecer. Não era para ter acontecido aquilo. Mas Abraão começou a amar Ismael. Abraão amou muito Ismael. Circuncidou ele quando ele fez 13 anos. E apesar que aquilo não foi a vontade de Deus, Deus abençoou muito a vida de Ismael. Mas chegou um momento, quando a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão, e Sara acabou ficando gestante, deu à luz a Isaac. Um dia, Ismael, brincando com Isaac, fez uma brincadeira de mau gosto com ele, zombou dele. Então Sara não gostou daquela situação e falou para Abraão: olha, eu quero que você despeça a escrava, que você mande ela embora com o filho dela. E aí Abraão ficou muito triste, se entristeceu muito, porque ele amava muito Ismael. Mas o que acontece? Ele foi consultar a Deus, e Deus falou com ele: faça da maneira que a tua esposa falou. Acho que é o sonho de toda mulher, né? Faça o que essa mulher... Falar para o marido, né? Faça o que essa mulher está fazendo. Quantas mulheres podem dizer um amém? Está ouvindo aí, né, gente? E imagina o quanto foi doloroso para Abraão ter que despedir o filho dele, mandar ela embora com o seu filho, né? Mandar a escrava ir embora com o seu filho, que ele amava muito. E aquilo ali mexeu muito com ele, mas o próprio Deus concordou. Faça como a sua esposa está falando. Na vida de Isaac não foi diferente. Isaac casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Mas o que acontecia? Era um lar dividido, era uma família disfuncional da mesma maneira. Por quê? Isaac tinha preferência por Esaú, que era um exímio caçador, um ótimo caçador. E Rebeca amava Jacózinho. Então, tudo que acontecia na casa, Isaac, preferência para Esaú. Já Rebeca, preferência para Jacó. Então, era um lar dividido, né, onde ocorria desavenças, porque isso é ruim, né? Um tendo preferência para um e outro tendo preferência para outro. Mas sabe, o lar de Jacó foi um lar muito mais disfuncional ainda, uma família mais disfuncional ainda. Jacó trabalhou muito para poder ter Raquel, mas ele acabou tendo, no final das contas, 4 esposas. E aquilo ali era uma família tão disfuncional, um lar tão complicado, né, que aquelas esposas disputavam para ver quem que ia dormir com ele todas as noites, né? Tinha uma briga ali entre elas em relação a isso. Então, todos eles, né, tiveram família disfuncional. Mas ainda assim, o próprio Deus se apresenta na Bíblia dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Apesar de virem de uma família disfuncional, de terem vários problemas, ainda assim a palavra de Deus se cumpriu na vida de cada um desses homens de Deus. E nós também somos filhos de Abraão por meio da fé. Você pode dizer um amém? Então todas essas coisas têm que ser ditas. Por quê? Porque na maioria das vezes, alguns de nós viemos de famílias disfuncionais e você vê tantas coisas acontecendo dentro do seu lar, mas Deus te dá uma promessa e você pensa que não vai acontecer, porque você olha para o seu passado, você olha a família que você veio, você vê aquilo que está acontecendo na sua família, que nem todos ainda andam em união, não tem aquela concordância, né? Não tem uma mesma mentalidade, não há uma paz absoluta, não há harmonia. Mas
Como diz o verso que nós vamos trabalhar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então não importa de que família você veio, não importa as suas vivências, não importa o seu passado. As promessas de Deus ainda estão de pé. Você tem apenas que crer. Você pode dizer um amém? Amém, que maravilha. Sabe, apesar de todas essas coisas terem acontecido com Ismael, o filho que não era para ter sido concebido daquela maneira, mesmo assim, Deus abençoou muito a vida de Ismael. Abraão ficou muito triste, mas Deus falou, pode deixar, eu não vou deixar ele sozinho, eu vou abençoar a vida dele. Então Ismael acabou, lá no livro de Gênesis, fala que ele acabou sendo pai de 12 tribos. 12 tribos vieram deles, e a região que eles habitam ali é a região de onde moram esses árabes, é uma região muito rica, onde o povo é muito rico com petróleo, que você pode ver hoje em dia. Toda aquela descendência vem de Ismael. Deus abençoou a vida de Ismael, falou que ele não ia ficar à mercê. Apesar de ter sido rejeitado, mas ainda assim, Deus falou, eu vou abençoar a vida dele. Então, mesmo sendo concebido de maneira errada, que não foi fruto de uma obediência de Deus, ainda assim, Deus falou, eu vou abençoar a vida de Ismael. E é tão interessante que José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, filho mais moço, que Jacó tinha uma preferência também, os irmãos dele quiseram matar. E aí, acho que se eu não me engano foi Rúben, deu a sugestão, não, vamos jogar ele nesse buraco aqui, nesse poço, mas não vamos matar o nosso irmão não vamos derramar sangue, é o nosso ente querido, é nosso irmão de sangue. E os outros meio que concordaram e tal, até que Judá disse, não, vamos vender eles por um escravo. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis que estava passando uma caravana de ismaelitas, veja bem, ismaelitas, descendentes de Ismael, e eles estavam passando por ali, e Judá falou, não, vamos vender ele como escravo. Então, aquilo que aconteceu na vida de Ismael, ele não ficou desolado, ele foi muito abençoado, e serviu para abençoar José, que era o bisneto de Abraão. E José acabou sendo vendido para a família de Potifar, que era um homem muito rico, muito influente no Egito. E Deus abençoou a vida dele poderosamente naquele lugar. Você vê que tudo aquilo que aconteceu na vida de José aconteceu para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Pensa, Deus deu um sonho a ele, que ele iria governar e tal e tudo mais. Mas aí, veja como que as coisas começam a acontecer. Os irmãos tentam matar ele, depois muda de ideia, joga ele num buraco, depois vende ele como escravo, aí ele vai para a casa de um senhor, de um homem muito rico, acaba tendo alguns problemas, ele acaba sendo preso, fica 12 anos preso, e acontecendo problemas ali, mas em todas aquelas coisas Deus estava abençoando ele, preparando ele para viver algo grandioso. Como a palavra de Deus diz, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Não significa que todas as coisas que acontecem com a gente é bom, que nós temos que ficar felizes. Mas a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nós temos apenas que crer. Crer em cada promessa, sabe? Não importa aquilo que aconteça, você tem que continuar crendo. Amém? E para trabalhar esse texto, vamos lá para a palavra de Deus, Romanos 8, a partir do verso 28. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Romanos 8, a partir do verso 28. Eu gosto muito desse verso, eu cito ele todos os dias, como eu já disse para os irmãos. E você tem que ministrar para você mesmo. Você tem que se agarrar nas promessas que Deus te deu. Não pode ficar vendo as coisas acontecer na sua vida e você ficar olhando para a situação, você ficar olhando para a sua família, você ficar olhando para o seu passado, você ficar olhando para as suas vivências. Olhe para a palavra de Deus. Amém? Lá no deserto, quando o povo estava lá no deserto e foi picado por cobras muito venenosas, então o povo estava reclamando muito. E Deus falou para Moisés, olha, ergue uma serpente lá de fundição e
fala para eles só passar em frente à serpente. Quando eles olharem, eles serão curados. E milagrosamente eles passavam na frente daquela serpente. Quando eles olhavam, eles eram curados. Significa que você tem duas opções. Ou você olha para o problema, ou você olha para Jesus, que vai solucionar o seu problema. Amém? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras traduções dizem que contribuem, né? Significa a mesma coisa. Então, sabemos, existe duas palavras no grego, na linguagem grega, que dão significado a isso, a sabemos, né? Uma delas é gnosco, uma palavra que deriva é diagnóstico, e significa que é um saber objetivo, algo tangível, material, que você pode tocar, né? É um saber intelectual. E a outra palavra que é oida, que é um saber intuitivo, um saber interior, no nosso caso de cristãos, né? Aquele saber que o Espírito Santo de Deus nos guia, amém? Né? Todos nós sabemos que o Espírito Santo de Deus foi nos dado para ser o nosso ajudador, o nosso guia, amém? Então você não está sozinho. E a primeira coisa que nós cristãos temos que entender é o quê? Saber. Se apegar. Por quê? Porque se você não saber que esse Deus está ao seu favor, na hora do problema, você se desfalece. Por quê? Porque você vai olhar para o problema, você não vai olhar para Deus, que é muito maior do que Ele. Então, sabemos que todas as coisas, você tem que saber, você tem que ter essa certeza, você tem que ter essa certeza interior, a que o Espírito Santo de Deus te dá, para que na hora do problema, como diz a palavra de Deus, no dia mau, você vai resistir, amém? Então você tem que ter essa convicção no seu coração, você tem que se apegar às promessas de Deus, você tem que falar com certeza, sobre o amor de Deus na sua vida e sobre os planos que Ele tem para você. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do seu erro, saiba que tem um Deus que batalha ao seu favor, que está o tempo todo trabalhando para o nosso bem. Amém? Então sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então o apóstolo Paulo não está dizendo, olha, tudo que acontece com vocês é bom, tá? Não, ele está dizendo, não importa aquilo que aconteça, é para o seu bem. Conta-se uma história de um homem que estava navegando, estava velejando, e acabou acontecendo um naufrágio, e ele acabou ficando ilhado, e ali, com a sabedoria que Deus deu para ele, ele foi construir uma choupana de palha, alguns galhos e tal e tudo mais, e tomando água de coco, pescando, foi sobrevivendo durante os dias, e um dia ele saiu para caçar, e aí veio uma forte chuva, um forte temporal, e acabou que um raio caiu em cima daquela choupana, e acabou destruindo ela. E aquele homem ali já estava tão amargurado, que já tinha sofrido um naufrágio, né, ficando distante da sua família, tinha uma rota, mas acabou acontecendo outra coisa, e ainda assim ele constrói uma choupana, Deus dá sabedoria a ele, mas ao mesmo tempo que vem um clima muito forte, um forte temporal, e aquilo ali é destruído. Mas ele começa a se entristecer, a questionar por que todas as coisas vêm acontecendo comigo. Por que tudo isso aconteceu? E acabou que ele pegou muito fogo, subiu uma fumaça muito alta, e ele ficou muito triste, sabe? Acabou adormecendo por ali. E de longe um navio havia avistado, né? Viu aquela enorme fumaça, aquele fogo, e foi lá ao resgate dele. E quando aquelas pessoas chegaram para resgatar ele, ele questionou, né? O que aconteceu para vocês virem para cá, né? Como que vocês me acharam aqui? Localizaram de que maneira? Então, aquele capitão do navio disse que foi por causa daquele fogo, subiu aquela enorme fumaça, e eles perceberam, acho que tem alguém precisando de socorro, vamos até lá. Então veja bem, tudo aquilo que aconteceu ali no início, não tinha como ele pensar que ia cooperar para o bem dele, mas no final ele foi socorrido,
Amém? Então pode ser que aconteceu muitas coisas na sua vida, até decisões erradas que você tomou, algumas pessoas que te prejudicaram de alguma maneira, mas saiba de algo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas. Você tem que ter um olhar para a sua vida, sabe? Não ficar murmurando, mas você tem uma plena confiança em Deus. Eu não falo que você tem que ser positivo não, porque eu sou um homem de Deus, assim como vocês são pessoas de Deus. Nós não temos que falar sobre positivismo, nós temos que falar sobre fé, porque o Senhor falou que nós andaríamos por fé, amém? Então você tem que crer. Então a fé é o quê? É a certeza das coisas que não veio, você não está vendo. Você não está vendo o agir de Deus na sua vida, mas Deus está agindo, porque a palavra de Deus está assegurando a cada um de nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sabe, na maioria das vezes, qual que é o problema? Você pode pensar que você não é amado, e aí é um problema. Aí pode ser que você não vai desfrutar, porque se você não se sentir amado, então você vai pensar que Deus está contra você, que todas essas coisas estão acontecendo é para te castigar. Não é isso que as pessoas ensinam em muitos lugares? Não, talvez Deus está te tratando, está te punindo de alguma maneira, e só acusação em cima da vida dos irmãos. Você viu aquilo que aconteceu com Jó? Não foi uma maneira de Deus tratar ele, apesar que tratou sim algumas coisas. Mas sabe, Deus permitiu todas aquelas coisas acontecer com ele. Mas Deus tinha uma certeza que ele ia sobressair em todas aquelas coisas e sair vitorioso. Jesus também disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu já intercedi por você. Veja bem, Jesus não disse assim, olha, eu livrei você de ser peneirado. Jesus não falou isso para Pedro, falou, olha, eu intercedi por você para que a sua fé não desfalecesse. Ou seja, você vai passar por isso, Pedro, mas eu orei para que você tenha fé. Então, quando as coisas estiverem acontecendo conosco, que é contrário daquilo que nós queríamos, o bem que queríamos que acontecesse conosco, saiba de algo, você tem que ter uma fé para resistir nesses momentos maus. Você tem que ter fé para resistir nos dias maus, crendo sempre que você é um amado do Senhor, que Ele te chamou. Amém? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não um propósito de ser, vamos se dizer assim, um ministerial, de ser pastor e sobre todos esses chamados, não. Foi chamados para viver um relacionamento com Deus, amém? Porque Deus é um Deus de relacionamento, mas isso poucos de nós entendem isso, e nós pensamos que basta estar presente no culto, basta estar presente, contribuir, ir na célula, participar de um jejum, que todas essas coisas nós estamos agradando a Deus, e foi para exatamente isso que nós fomos chamados. Não, meu querido, não é dessa maneira, sabe? O Senhor sempre se relacionou com o homem. Lá no Éden, o Senhor visitava Adão. Mas quando aquilo foi perdido, teve que vir todo um trabalho de reconciliar o homem de novo. Então, durante mais de 2000 anos, Deus trabalhou em todas essas coisas para novamente ter contato conosco, nos reconciliar com Ele mesmo. E isso foi possível através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Amém? A Ele seja dada a honra e glória para sempre. Porque como diz lá no livro de Atos, porque nele vivemos, porque nele nos movemos, porque nele existimos. Amém? Eu acho tão poético isso, eu acho tão linda essa passagem, eu gosto muito. E continuando os versos ainda, 28, 29, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Há dois tipos de predestinação que nós podemos entender.
que é a predestinação por decreto, ou seja, é aquilo que Deus falou e pronto, e acabou, porque Ele é Deus, Ele é soberano e nós somente concordamos. E há um outro tipo de predestinação, né? Predestinação vem do quê? Pré, que vem de antes, né? E vem de presciência, na verdade, né? Presciência vem de pré, vem de antes, e ciência vem o quê? De conhecimento, conhecer antes. Então, o Senhor nos predestinou. Por quê? Porque Ele nos conheceu antes que fôssemos formados. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que o Senhor escolheu cada um de nós antes do quê? Antes da fundação do mundo. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o Senhor viu todas essas coisas o Senhor viu, e ainda assim foi lá e nos escolheu para um cumprimento de um propósito. Amém? Isso significa o quanto nós somos amados por Deus. Quanta segurança nós temos num Deus desse, que viu cada um dos nossos erros, cada uma das nossas ações futuras, cada erro por nós cometido, o Senhor viu. E ainda assim, Ele escolheu você. Você pode dizer um amém? Sabe, não tem como não se sentir amado diante de um Deus desse, que fala que te conheceu, que sabia que você ia errar tanto, mas mesmo assim Ele falou, não, eu vou até o fim. Vai viver, eu vou dar a vida, e eu vou, quando cair, eu vou reconstruir, quando errar vai vir até a mim, eu vou perdoar, vou amar, vou reafirmar que eu amo. Quando errar novamente, virá até a mim, eu perdoarei de novo e falarei que meu filho é amado. Amém? Sabe, irmãos, eu me sinto amado todos os dias por Deus. Não porque eu olho para mim, não porque eu me acho uma pessoa especial, de modo nenhum. Mas porque eu olho no tamanho do amor de Deus. Eu me certifico disso através da palavra. Quando o Senhor fala que Ele nos amou, mesmo quando nós éramos inimigos. Então nós estávamos lá, distantes de Deus, mortos em nossos pecados. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou. Você pode dizer um amém? Sabe, porque você é amado, você tem que viver com essa alegria no seu coração. Sabe, tem irmãos que conversam comigo e sempre perguntam, e aí, como é que você está? Você está bem? E muitas das vezes eu falo assim, como sempre eu estou bem, eu estou ótimo. Por quê? Porque independente daquilo que está acontecendo, todos os dias eu me sinto amado. Eu não fico olhando para o problema, eu só lembro que eu sou amado, que eu sou filho de Deus e que todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Todas as coisas. Então me apego nessa certeza, não fico olhando para as circunstâncias que estão acontecendo. Eu olho para as promessas, eu faço questão de olhar para o meu Deus. Amém? E é dessa maneira que nós temos que viver a fé, meus irmãos. Sabe, não olhe para você. Se você olhar para você, você não vai ter fé, você não vai conseguir viver os propósitos de Deus. Você foi chamado para olhar para Ele, para se relacionar com Ele, para confiar no tamanho do amor dEle por você. E assim você aprenderá a amar Ele verdadeiramente, amém? Continuando. Lá no verso 30 de Romanos 8:30 diz assim: e aos que predestinou, estes também o chamou, e aos que o chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Amém? Lá em Romanos 3:26 também, eu tenho que ler esse verso para que você entenda, diz assim: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos aqui têm fé em Jesus? Amém. A palavra de Deus diz que Cristo é o justo e justificador daquele que nele crê. Está lá em Romanos 3:26. Então veja bem, muitos cristãos, eu pego
às vezes, fico prestando atenção naquilo que o cristão fala. Muitos cristãos ficam chamando a si mesmo de pecador. Ah, mas nós é pecador. Ah, não sei lá o que, nós é pecador. E a palavra de Deus está falando que ele é justo. Mas ele está todos os dias. Ah, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou isso. Não, meus queridos, nós cometemos pecado. Agora, mesmo estando em Cristo. Mas a palavra de Deus não está falando que nós somos pecadores. A palavra de Deus fala que nós somos justos, que nós somos justificados. De que maneira? Por meio da fé em Cristo. Porque toda dívida foi paga. Agora, qual que é o problema da maioria dos cristãos? Não crer que a dívida foi paga. Esse é o problema. E aí, em vez de viver como um filho do rei, ele vive como escravo. Ele não entende. Ele vive como escravo, ele fica com medo o tempo todo de ser mandado embora. E Jesus disse, o filho fica sempre em casa. Os escravos não ficam, mas os filhos sempre ficam. Ah, pastor Diego, então quer dizer que agora eu estou em Cristo, eu posso ficar à vontade. Não, meu querido, se você pensar dessa maneira, eu acredito que não existiu uma conversão em você. Eu não digo isso, eu nunca digo isso para as pessoas, já disse, mas não digo mais. Eu acho que fulano não converteu. Não, eu não sei. Eu acredito que não houve mudança de mentalidade, é o que a palavra de Deus diz. Mas como vou saber se uma pessoa se converteu ou não? Eu não tenho esse poder para saber. Mas veja bem, aquele que sabe que está na graça, que Deus o ama profundamente, se ele continua errando, o que eu posso dizer? O que nós podemos dizer? Que ele não entendeu, que ele não tem uma fé salvística dentro dele, porque ele está continuando ainda naquele erro, naquela insistência. Mas os filhos que sabem que são amados, eles buscam se parecer cada vez mais com seus pais. Amém? Essa é a atitude de um filho. Mesmo que ele erre, mas ele sabe quem que é o pai dele. Ele sabe ir até o pai, como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 10, né? Verso 8 e 9, né? Se nós pecarmos, nós confessamos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar. Amém? Então, se você sabe que é filho, que você pisou na bola, que você errou, vá até os pés do teu pai, que o teu pai te perdoará e te restaurará novamente. Amém? Aí o verso 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Então, que coisas? Aquilo que ele está falando, que nós sabemos que existe uma certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que nós fomos chamados antes da fundação do mundo, que nós somos justificados. Então, o apóstolo Paulo está se referindo nisso. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas? É isso, que você sabe que existe uma certeza no seu coração, que não importa aquilo que aconteça, você é amado, que você foi chamado antes de você ter sido formado, foi escolhido um projeto para você, um sonho, planos, antes de você nascer. Então, o que diremos pois, acerca dessas coisas? O apóstolo Paulo está falando disso. E aí ele continua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Veja bem, não importa a luta que você está vivendo, não importa a batalha que você está travando, o Senhor está do seu lado. Amém? Ele é aquele que trabalha em seu favor o tempo todo. Saiba, o tempo todo, não importa aquilo que está acontecendo, o Senhor está conosco o tempo todo. Então, se o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós agora? Como diz o Billy Graham, né? Fiquem tranquilos, tudo vai ficar bem. Nós já vimos o final da história. Nós temos que se apegar a isso. Nós temos que se apegar a isso, no tamanho da grandeza do amor de Deus por nossas vidas. Continuando, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, o Senhor pegou o seu bem mais precioso, diante da humanidade que Deus fez para andar perfeitamente na presença dele, dando todas as instruções, mas ainda assim, sabendo que toda a humanidade andaria errado, mesmo assim, em vez
de eu apagar. Não vou inventar de criar o homem, não. Eu já vi o final do homem, não. Eu vou consertar tudo isso. O homem errou, mas eu vou consertar tudo isso. Então o Senhor deu o próprio Filho. Não, eu amo, então Deus ficou diante de um dilema. Eu amo, mas eu também sou justo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser justo, eu tenho que agir com justiça. Mas eu também amo as minhas criaturas. Então, o próprio juiz teve que ir lá e pagar toda a dívida em nosso lugar. Os teólogos chamam isso de substituição penal. O rei condenado, o próprio rei, foi lá e pagou toda a dívida em nosso lugar, para que toda dívida fosse apagada toda de uma vez. Você pode dizer um amém? Sabe, essa certeza que você tem que ter no seu coração para você viver a fé cristã. Não só uma fé cristã, como se diz, abençoada de você adquirir coisas. Não, isso faz parte do seu chamado, mas você tem que entender a natureza do seu chamado, meu querido. Você tem que entender isso para a sua vida, você tem que viver com essa certeza. Não é só adquirir coisas, vai tudo ficar para trás, tudo aquilo que é material fica para trás. Mas você tem que entender a natureza do seu chamado, que Deus te chamou. E nessas coisas Deus vai te prosperar em todas as coisas. Mas sabe, não fica preocupado em adquirir coisas. Se preocupe em conhecer o Senhor. Somente conhecer o teu Deus, o tamanho do amor do teu Deus, e conheça a natureza do seu chamado, para que você viva ele plenamente. Porque uma vez que você entende o seu chamado, uma vez que você entende o quanto você é amado, que você foi justificado, toda a sua vida vai ser feliz. Você vai ser feliz em cada área da sua vida. Mas você precisa ter essa certeza no seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo começa, e sabemos. Você tem que ter essa certeza, você tem que saber. Um saber intuitivo, um saber interior, um saber que o Espírito Santo de Deus gera dentro de você. Amém? Já vou concluir. Verso 33, quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem está acusando você? Quem está difamando você? Quem falhou com você? E aí, Deus diz, quem está falando que você não é filho de Deus? Quem está falando que você não é justo? É Deus quem o justifica. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quando você vem até aqui, você não vem mais como Caim. Um dia quando nós conhecemos a Deus, nós vínhamos até a Deus como Caim. Com coisas que nós achávamos que ia agradar a Deus. Caim se achava justo demais. Ele já sabia, lá no Éden foi ensinado, que agora apresentar diante de Deus, você tem que vir pelo sangue. Por isso que Deus fez questão de matar um animal, na frente de Adão e Eva, e cobrir eles com a pele daquele animal. Aquilo ali simbolizava a morte de Cristo Jesus e a cobertura do sangue sobre nossas vidas, amém? Então, eles já entenderam aquele princípio. Então, você vem até a Deus de duas maneiras. Ou você tem que ser santo, justo, sem nenhum pecado, ou você vem pelo sangue. Como toda a humanidade pecou juntamente com Adão, que é o pai da criação, e isso é o chamado que os teólogos chamam de princípio da representatividade, que fala lá em Romanos, capítulo 5, verso 19, se eu não me engano, né? Por meio de um só homem entrou todo o pecado no mundo, mas também por meio de um só, a saber, Cristo Jesus, muitos foram feitos justos. Por que o pecado veio para todo mundo, mas a expressão diz, muitos foram feitos justos? Porque não são todos que creem, são alguns, por isso que é usada a expressão muitos, amém? Então, por mais que tenha acontecido todas essas coisas, agora quando você vem diante de Deus, você vem como Abel, você vem com um cordeiro. Quem que é o cordeiro? Cristo. Ele é o cordeiro perfeito. Sabe, lá no Velho Testamento, quando o homem vinha sacrificar o animal, para que o animal, né, fosse transferido todo o pecado para o animal, e ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal para que ele fosse morto, e simbolizava os pecados ser transferidos. Sabe quem que o sacerdote examinava? O sacerdote não examinava a pessoa que levava o animal à oferta. Ele examinava a oferta. Se a oferta tivesse boa, se a oferta não tivesse nenhum, se o cordeirinho, vamos supor, tinha vários animais, mas vamos colocar o cordeiro.
Se o cordeiro não tivesse nenhuma mancha, nenhum probleminha, então ele estava apto. Cristo Jesus, o cordeiro perfeito. Amém? Por meio dele todos os pecados foram perdoados. E agora nós somos aceitos por Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo. Quem tentará alguma coisa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Sabe, esse é o problema da maioria do cristão. Ele não vence, não é porque ele erra. É porque quando ele erra, ele aceita ser acusado. E quem aceita ser acusado não tem como se sobressair pela fé. Porque Deus trabalha pela fé. Mas ele se sente acusado. Ele não acha que ele pode vir aqui agora até a Deus consertar e viver como um justo. Porque é Deus que justifica. Mas ele não entende. Então, esse é o problema. O irmão se sente acusado o tempo todo. Se sente reprovado o tempo todo. Por isso que muitas pessoas falam, eu preciso reconciliar de novo. E fica nessas expressões, sabe? É claro que nós temos que vir até a Deus, sim, se você falhou. Mas sabe por que a aliança está de pé? Porque a aliança foi feita com Deus Pai e Deus Filho. Nós somos participantes. É o que a palavra de Deus diz. Nós fomos inseridos nas promessas. A aliança não foi feita conosco diretamente, porque caso quando você errasse, você seria morto. Mas ela foi feita com Deus Pai e Deus Filho. A aliança é perfeita. Você só tem que ser inserido nela e andar nela. Amém? Para concluir, Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Amém? Então, se Cristo somente tivesse morrido, tudo bem, não ia indicar nada. Mas ele morreu e ressuscitou. A palavra de Deus diz que com ele também nós morremos e nele nós ressuscitamos para a vida. Amém? Então, quem é que vai te acusar? É Deus que justifica você. Sabe, existe uma história de um menino. Ele estava no sítio, morava no sítio com a sua avó, juntamente com a sua irmãzinha. E ele brincando com o estilingue, estilingando e tal e tudo mais, acabou acertando o pato da avó dele, sem querer. E aquele pato acabou morrendo, né? A irmãzinha dele viu, tal. E a avó dele pediu alguns afazeres dele. Vem cá, Paulinho. O nome dele, Paulinho. Vem cá, Paulinho. Vem me ajudar a lavar a louça. E aí ele foi passando. Não, a avó chamou a menina. Aninha, vem cá ajudar eu a lavar a louça. E a Aninha falou bem assim, não, o Paulinho vai no meu lugar. E ele, sem saber aquilo que estava acontecendo, né, passou perto dela. E ela falou, Paulinho, lembra do pato. E ele sabia que ele tinha matado o pato. Ou seja, ela estava chantageando o irmão, né? A Aninha estava chantageando o Paulinho. Né? Por quê? Porque ele tinha matado o pato e agora, se contar para a avó, ia ser castigado. E a avó dele aceitou, né? Tudo bem, ele vai lavar no seu lugar, tudo bem. No outro dia após dia, pedindo afazeres e outro, e a Aninha sempre falando, não, o Paulinho vai no meu lugar, ele quer fazer. E ele, chegou um momento que ele se cansou daquela vida. E ele chegou na avó dele e disse, vó, eu acabei matando o pato, foi sem querer, me desculpa. A avó dele falou, não, Paulinho, fica tranquilo, eu vi quando você matou o pato, mas eu estava deixando tudo isso acontecer, para ver até que momento você ia aceitar a acusação sobre a sua vida. Sabe, essa é a história de muitos cristãos. O diabo sabe que ele cometeu um erro, que ele cometeu uma falha, e aí todos os dias joga na sua cara, todos os dias. E você aceita, naturalmente. E aquilo ali vira uma chantagem que você vai todos os dias se sente reprovado. Todos os dias se sente distante de Deus. Todos os dias. Isso faz com que você é filho, foi chamado, predestinação, Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Sabe, versos tão poderosos que falam sobre
a nossa essência, o nosso relacionamento com Deus, mas por causa de um erro, de uma falha que você aceita, então você vive embaixo de condenação o tempo todo e não exerce a sua fé, nem para você prosperar e nem para você viver os desígnios de Deus como igreja e como cidadão do reino. Mas o Senhor quer nos libertar nessa noite, amém? Você pode dizer um amém? Vocês têm desejo de todas as cadeiras estarem ocupadas por vidas salvas, famílias restauradas? Então você tem que crer nessa palavra, você tem que viver o seu chamado, você tem que olhar para o seu Deus, que Ele te amou, que Ele te escolheu, antes da fundação do mundo. Você tem que ter essa certeza que não importa aquilo que aconteceu, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Sabe, irmãos, Deus deu uma palavra para mim, quando eu me converti. Mas sabe, aconteceu tantas coisas desagradáveis na minha vida que chegou um momento que eu fiquei completamente desamparado, e eu pensei, e agora? Será que aquelas promessas vão se cumprir? Eu fiquei sem um lugar. Algumas coisas aconteceram, algumas falhas minhas, mas outras não foram eu que fiz, mas eu estava envolvido naquilo e eu acabei pagando por aquilo. Mas sabe de uma coisa, foi o mesmo que aconteceu com Ismael. Ainda assim, Deus me trouxe para este lugar e as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida e eu creio que todas elas vão se cumprir. Assim como eu creio que todas as promessas a respeito de cada um de vocês vão se cumprir nas suas vidas. Você pode dizer um amém? Fique de pé nessa noite. Os irmãos me perdoem por estender um pouco a palavra, mas veja bem, eu não poderia deixar de passar cada detalhe para você nessa noite. Lembrar o quanto você é amado, lembrar que você tem que saber, que você tem que ter uma certeza que Deus te chamou, que Deus te escolheu, e que não importa aquilo que aconteceu no passado, saiba de algo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mesmo Abraão, Isaac e Jacó, vindo de famílias disfuncionais, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Vai se cumprir na sua vida também. Creia, quando acontecer qualquer coisa na sua vida, meu querido, não olhe para você mesmo não, olhe para o Senhor. Sabe, se você ficar num canto lamentando, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Você não vai viver as promessas de Deus, você está olhando para a situação, está se olhando como um coitado, como uma vítima o tempo todo, como vítima das circunstâncias. Não é esse olhar que um filho tem. O Senhor também nos chama de soldado. O soldado não pode ter um olhar desse. O soldado tem que ter um olhar firme sobre as coisas, positivo sobre as coisas o tempo todo. E nós servimos a esse Deus que nos capacita em todas as coisas. Sabe qual que é o problema, na maioria das vezes, de nós filhos? Não entendemos que Deus é pai também, vivemos somente como servo, tentando fazer um monte de coisa para agradar a Deus, para querer ser aceito. E você não lembra que você foi aceito quando você era inimigo, é o que a palavra de Deus diz. Mas agora você é filho. Meu querido, viva como filho. Viva como filho todos os dias da sua vida, não permita acusação. O que a palavra de Deus diz? Quem que vai acusar os meus filhos? Quem que vai acusar os meus eleitos? Sabe, só mais uma palavra que eu separei, estava me esquecendo. Esse é um verso muito forte mesmo. Está lá em Números, capítulo 23, verso 21, diz assim: não viu iniquidade Israel, nem condenou a maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Presta atenção o que a palavra de Deus diz. Não viu iniquidade em Israel. O povo de Deus estava cheio de pecado no deserto. Aqui é quando estava ocorrendo a travessia. E um rei contratou um profeta da Mesopotâmia chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Para amaldiçoar. E o povo estava cheio de pecado. O povo tinha aborrecido Deus de tantas e tantas maneiras que Deus já estava cansado do povo. Mas quando aquele profeta se levantou para amaldiçoar aquele povo, então Deus se manifesta e fala: eu não vi pecado neles, eu estou no meio deles. Porque onde o Senhor está, aquele lugar é santo. Porque o Senhor é santo e Ele habita dentro de você. E saiba que você é santificado pela fé. Você pode dizer um amém? Amém. O Senhor não disse que o povo não tinha pecado. Ele está falando que Ele não viu. E por isso, Paulo relata
Em Romanos, capítulo 4. Bem-aventurado o homem ao qual Deus não imputa pecado. Davi lembra disso lá no Velho Testamento. Por que Deus não imputa? Porque é Ele que justifica. Tem pecado, mas Ele está falando, eu não vi. Eu cubro. Eu não vi. Eu santifico. Se agarre nessa palavra. Nunca se esqueça dessas palavras que foram ditas aqui. É palavra de Deus, não é palavra minha, é palavra de Deus. Viva como filho, meu querido. Você foi regenerado, não importa o seu passado, não importa a família disfuncional que você veio. Não olhe para isso, não olhe para as coisas que ainda não foram transformadas dentro do seu lar. Olhe para cada promessa, olhe para o tamanho do seu Deus. Para de ficar olhando para o problema dentro da sua casa, no seu trabalho o tempo todo. Viva como um filho. Crê que você é abençoado, repita para você todos os dias, eu sou abençoado, eu sou amado, eu falo todas essas coisas todos os dias, e onde eu for, aquele lugar vai ser abençoado, é assim que você tem que viver. Você não pode ser um filho que vive como escravo o tempo todo, é o Senhor que está falando, e isso é ao seu respeito. Quem que vai te acusar? É eu que te justifico, é eu que te amo, é eu que paguei um alto preço por você. Aí o Senhor está falando, por que você está achando que eu não vou te dar uma casa, que eu não vou te dar um carro, que eu não vou te dar uma família? Se eu te dei o meu bem mais precioso, que foi o meu filho, eu vou te negar o quê? Então saiba, o Senhor já nos abençoou em todas as coisas em Cristo Jesus. Ele já deu o filho, sabe? Não deixe de crer que Ele não vai te dar as outras coisas, porque vai dar sim, porque Ele deu o bem mais precioso. E juntamente com todas essas coisas, que Deus, o seu Filho vai acrescentar muitas e muitas coisas na sua vida. Mas você precisa crer. Você precisa crer. E não murmure diante da circunstância. Creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Vou convidar você para cantar uma canção. Não combinei aqui com os ministros de louvor. Acompanhe essa canção, louve ao Senhor, é um momento de adorar, reflita na sua caminhada com Deus, olhe lá para dentro da sua família, no seu trabalho, em cada área da sua vida, e já visualize tudo sendo transformado, Deus movendo todas as coisas, e Deus quer usar você em todos esses lugares, para você ser um agente transformador. Não importa onde você esteja, Deus vai mudar todas as coisas através da sua vida. Mas você tem que crer